Abra sua Bíblia no Salmo 91, o salmo muito conhecido de todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, eis-nos aqui, acabamos de ler a Tua palavra, que mostra, sim, o endereço daquele que se santifica, o refúgio do Todo-Poderoso é um endereço daqueles que estão nesse tempo de salvação chamado santificação, que é o tempo presente. Que o Teu povo entenda que essa santificação dá a todos os santificados uma proteção muito grande, que nós entendamos e que vivamos dentro deste novo endereço, o endereço de um salvo, ainda que no tempo presente, porque o próximo tempo de salvação será a glorificação. Enquanto não chega o momento da parousia, nós devemos viver no refúgio do Altíssimo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Fala conosco poderosamente, é o que te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é vivendo os frutos da santificação. Viver os frutos da santificação é entender bem o tempo de salvação no qual nós estamos vivendo. A salvação tem 3 tempos. Tem passado, presente e futuro. Quanto ao passado, o Senhor Jesus nos justificou. Ele nos tornou justo. Sendo justificado, então nós fomos justificados. Então, agora, quanto ao nosso passado, o tempo tem esse nome, justificação. Mas no tempo presente, nós temos um outro nome para a salvação.
E nesse tempo de salvação, o nome a ser buscado, a ser vivenciado, é a santificação. Só que muita gente imagina que santificação é clausura, é esconderijo no sentido literal. A pessoa fica à parte, passa a ser um ET, passa a ser uma pessoa que é realmente um extraterreno. É muito importante nós entendermos a questão do extraterreno. Em relação à velha terra, nós somos forasteiros. Mas em relação à terra, nós somos legítimos. A palavra de Deus nos diz que a terra foi dada aos filhos dos homens e não aos demônios, e não à serpente. A terra foi dada para nós. A terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, nós somos legítimos no planeta Terra. O problema é que a atual Terra, que é a matéria-prima de todos os seres humanos, está contaminada. Então, essa Terra deixará de existir um dia. Por quê? Porque maldita é a terra por causa do pecado, por causa do sangue que cai sobre ela. Então, o que acontece hoje em termos de doenças, em termos de dores, aquilo que é chamado de corruptibilidade, convém que o que é mortal se revista da imortalidade e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, e quando o que é mortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se dirá: tragada foi a morte na vitória. Mas hoje, mesmo a gente cantando com o antigo hino 34 do Inário Brados de Júbilo, que dizia: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, nós somos, essa terra é nossa. Até porque, em primeiro lugar, é do Senhor. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele não deu para demônios. O mundo jaz no maligno, mas não foi dado para ele. O homem que recebeu, crescer e dominar, encher a terra, sujeitai-a, ele recebe esse cetro e atende a uma sugestão da serpente rastejante, e entregou tudo, a ponto do inimigo dizer para o Senhor: isso aqui é tudo meu. Isso aqui é tudo meu. Só que ele é totalmente intruso, porque não é dessa dimensão. Ele é de uma outra dimensão, ele é espírito. É espírito imundo, mas é espírito. Ele não é da nossa dimensão, do físico, do palpável. Do largura, comprimento e altura. Ele não é dessa dimensão. Nós somos. Só que, para vivermos nesse tempo salvos, a salvo das sujeira toda que existe, dessa contaminação toda, principalmente no sentido espiritual, o tempo presente é um tempo de santificação. E hoje o Espírito Santo quer que você entenda, você que às vezes utiliza o Salmo 91 até como um amuleto, em algumas casas o Salmo 91 está lá disponível, está aberto, as páginas estão até amarelas, num pedestal lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vocês viram que eu tive uma dificuldade para decorar essa questão literária assim mais usual, porque eu acostumei tanto com o Salmo 91 na primeira pessoa e no tempo presente, que agora eu não consigo mais decorar o Salmo numa outra forma. O Salmo 91 passou a ser uma vivência, que é exatamente para atender
essa santificação desse tempo aqui. Ele fala só de santificação. Tem muita gente que pensa que ele fala de uma proteção especial, né? O inimigo vai pegar, ver esse salmo aberto na minha casa e vai fugir. Não é verdade isso, porque o próprio inimigo cita o texto, ele diz que o verso 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O inimigo usa isso, que naquele tempo ainda não era o Salmo 91 e não era o verso 11, mas que depois catalogado e bem unido, elencado, passou a ser o Salmo 91 e no seu verso 11. Então, mas ele disse isso para o Senhor: você pode se jogar do pináculo do templo, desse ponto mais alto do templo, que você não vai acontecer, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. E aí você imagina que esse texto afugenta o inimigo. Afugenta o inimigo se você viver. Se o Salmo 91 for uma vivência, se a santificação for uma realidade. Então, o nosso tema hoje é vivendo os frutos da santificação. Salmo 91. Né? Muita gente se apega ao Salmo 91 muito mais como um amuleto do que como status de santificação. Desde o início, o referido salmo fala de uma localização. Isso, logicamente, no sentido espiritual, uma localização espiritual. E dos frutos dessa santificação. Para entendermos melhor o que estamos propondo nesta ainda manhã do dia do Senhor, nós vamos colocar todo o conteúdo na primeira pessoa e no tempo presente. Então vamos lá. Aí eu sei de cor. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descanso. Digo do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estou seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, porém eu não sou atingido. Somente com os meus olhos olho e vejo a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha tenda. Porque aos seus anjos dá ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentam nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Piso o leão e o áspide, calco aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei. Pois que tão encarecidamente me amou, também o louvarei. Porque tão encarecidamente o amei, também ele me livrará. Por-me-á no alto retiro, porque conheço o seu nome. Quando eu o invocar, ele me responderá, estará comigo na angústia, livrar-me-á e me glorificará, dar-me-á abundância de dias e me mostrará a sua salvação. Queridos e queridas, tudo isso é exatamente os frutos da santificação. É o tempo presente da salvação. Você imagina, sim, a glorificação. No tempo passado, justificação, tempo presente, tempo passado, justificação, tempo presente, santificação, tempo futuro, glorificação. E o que é para viver? Qual é a diferença? No que consiste a diferença
entre o que serve a Deus e o que não serve. Nessa santificação existem coisas importantíssimas. No verso 1, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Em primeiro lugar, na parte A, eu sou separado. Eu habito, então eu tenho uma habitação, eu tenho uma casa, eu tenho uma localização. Eu habito, eu tenho um endereço, eu tenho uma residência. Só que na parte B desse verso, não é só separação, é separação para Deus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. E então, nesse verso 1, já começa a falar de separação, de santificação mesmo. Eu tenho uma vida separada, ainda que eu esteja no meio de uma multidão. Muita gente imagina que santificação é viver separado, viver como eremita. E não é. Olha, o que diz o autor da carta aos Hebreus, no seu capítulo 13. E Jesus, para santificar o povo, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, a nossa separação, a nossa santificação, não é aqui dentro dessa nave de templo. A nossa separação é lá no meio de uma juventude. Como disse Paulo, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós devemos resplandecer como astros. Então, olha, separação em primeiro lugar. Em segundo lugar, separação para Deus. Tá isso, tudo isso está no verso 1. No verso 2, proteção. Direi do Senhor, eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Então, eu tenho proteção. Eu tenho proteção. Se não for ao Senhor que esteve ao meu lado, ora, diga Israel, se não for ao Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. Então, existe uma proteção. No verso 3 e no 4, existe livramento. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estou seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Interessantíssimo a divindade se revelando como ave. Você vai ver o texto inicial, lá no Gênesis, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí você vai ver que esse verso no hebraico, se mover, é o mesmo mover da galinha sobre os ovos, para que os ovos não fiquem frios de um lado e quentes do outro. Então, ela se move sobre os ovos para girar os ovos. Esse era o mover do Espírito Santo. E depois nós vamos ver no Salmo 139, as asas do Espírito. Aí nós vamos ver Jesus dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te proteger como uma ave, como uma galinha que protege os seus pintainhos, e tu não o quiseste. A gente sabe que a santificação é exatamente essa ação do Senhor Jesus, se comparando a uma galinha que cuida muito bem dos seus pintainhos, embora alguns deles sejam afoitos demais. Na minha terra, lá eu sou de zona rural, e na criação de galinhas, às vezes galinhas com 8, 10 pintainhos, andando, sai catando alimentos, à procura de alimentos, e existe um gaviãozinho chamado carapinhé, e ele fica de olho para ver quem é o pintinho, o pintainho,
mais afoito, que se distancia mais. Então, quando ele vem, ele plana, e ele vem na direção da ninhada, dos pintinhos, e aqueles que se distanciaram demais da mãe, não têm tempo para voltar e se enfiar debaixo das asas da mãe. Esses são presa fácil para o gaviãozinho, o carapinhé. Então, é bem isso mesmo que acontece na nossa vida. Em outra figura de linguagem, em Isaías 59, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, as mãos do Senhor estão estendidas, mas os vossos pecados, as vossas hamartias, os erros em relação ao alvo estabelecido por Deus, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o verso aqui, 4, o 3 e o 4, eles falam de livramento. Os versos 5, 6 e 7 falam de um estado de alma inabalável. 5, 6 e 7. Isso é muito importante. Na santificação, se ela for verdadeira, dificilmente teremos síndrome do pânico, teremos essa angústia, essa ansiedade, né? Embora a gente, como pastor, tenha que se especializar. Eu sou um especialista PAF, pânico, ansiedade e fobias. Mas a palavra está dizendo aqui, olha, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Na minha vivência, não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Então, essa segurança é a segurança da santificação. Para a gente que estava pensando que santificação é uma exigência, muitas vezes, das igrejas, né? Em termos de indumentária, modas e costumes, a santificação é uma separação em meio ao público-alvo nosso. Olha só. E Jesus, para santificar o povo, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, a santificação não é num lugar físico, numa nave de templo entre 4 paredes. A santificação é no meio de uma sociedade corrompida e perversa, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas lá nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Porque nós estamos salvos e estamos vivendo nessa salvação o tempo da santificação. E nós colhemos os frutos dessa santificação. Então, versos 5, 6 e 7, estado de alma inabalável. Versos 8 e 9, é uma visão comparativa. Olha só. Digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha tenda, porque aos seus anjos, aliás, já é mais para frente, né? Nos versos 8 e 9, essa visão comparativa. Digo do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha tenda. Então, essa é uma visão, eu comparo a minha vida à vida dos outros.
Eu vejo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu guardo o que tenho para que ninguém tome a minha coroa. Isso é o tempo da santificação. Agora, no verso 10, nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha tenda. Que coisa espetacular. Nós podemos dizer isso da seguinte maneira: eu caminho forte e de maneira impoluta, caminhada firme e impoluta. O verso 10. Quem pensava que o Salmo 91 era um amuleto, uma defesa para você chegar e apresentar, olha aqui, na realidade, você está vendo que isso é um estilo de vida. O Salmo 91 é um estilo de vida. Santificação. E os versos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Porque aos seus anjos dá ordem a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentam nas suas mãos para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Piso o leão e o áspide, calco aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente o amo, também ele me livra. Põe-me no alto retiro, porque conheço o seu nome. Quando eu o invoco, ele me responde. Está comigo na angústia, livra-me e glorifica-me. Dá-me abundância de dias e me mostra a sua salvação. Então, para você que, por desventura, até por ter sido perseguido, por alguns líderes, pegando no seu pé em relação a muita coisa, fica muito claro que tudo isso que se chama santificação, que é o tempo presente da nossa salvação, na realidade é um estilo de vida e é o esconderijo do Altíssimo. Mais do que em qualquer outra época, esse estilo de vida vai preservar a sua integridade espiritual, existencial, ou seja, emocional e psíquica, e até a sua integridade física. Exatamente para isso. Quanto ao seu passado, Jesus Cristo justificou. Ele pagou a sua dívida lá na cruz, quando disse está consumado. Alcançaria até você, no tempo que você aceitou o Senhor Jesus, aceitou o seu sacrifício. Então Jesus me substituiu lá na cruz. Então, naquela substituição, naquela cruz vicária, o meu passado ficou justificado. Agora eu tenho o tempo presente. No tempo presente eu tenho santificação. E essa santificação me dá, como eu disse, integridade espiritual, emocional, existencial e até integridade física. Procure entender isso, porque depois desse momento, desse tempo presente, santificação, vem aí a parousia, que é o início do definitivo tempo, a nossa glorificação. Quando o mortal se revestirá da imortalidade, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, então se dirá, tragada foi a morte na vitória. Então, viva bem, utilize corretamente o Salmo 91, e 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Amém.
Amém? Vamos cantar?